Direito Penal, princípios limitadores. Continuando o estudo sobre os princípios limitadores do direito penal, vamos falar agora sobre o princípio da humanidade, também conhecido como princípio da limitação das penas. Sua base histórica é construída com a evolução do direito e das sociedades, em especial no período do século das luzes, que vai do século XVIII até o século XIX, que inclui o iluminismo nesse período, especialmente a Revolução Francesa. Seus antecedentes remontam de 1689, da famosa Bill of Rights da Inglaterra, que é a Declaração de Direitos da Inglaterra, quando afirma que não será requerida fiança nem excessiva imposição de multas, nem será infringida punições cruéis ou desumanas. Também em 1948, no artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU deixou isso expresso, quando diz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Assim, fica claro que a função precípua do princípio diz respeito à dignidade da pessoa humana e a impedir punições físicas ou psíquicas aos apenados. O objetivo principal, portanto, é que haja um equilíbrio entre a reeducação e a inserção social do apenado, conforme já afirmado por Bustos Ramírez, em contraponto com o princípio da retributividade, que diz respeito à valoração do dano relacionada à dor necessária que o apenado deverá sentir por força do dano cometido, segundo Zizek. E é importante você lembrar dos estudos das funções da pena em aulas anteriores. Para isso, basta clicar nesse link e será direcionado aos fichamentos respectivos, caso tenha o nosso livro, ou clicar nesse link acima e será direcionado às aulas respectivas. E aqui cabe uma observação relacionada a esse equilíbrio, pois durante os tempos ou durante as eras, esse equilíbrio sempre foi alterado. Então houveram momentos em que a sociedade mais reeducava e inseria socialmente, e aí os motivos são diversos, conforme foi visto nas aulas da evolução do direito penal, e esses motivos estão relacionados desde motivos nobres, como a própria reinserção da vida social do apenado, como motivos não tão nobres, como, por exemplo, a economia, relacionado a esse princípio da retributividade. Pois para a sociedade, em um primeiro momento, punir é mais importante do que reeducar. E mesmo na história do Brasil é possível observar esse tipo de situação. Já em relação ao objeto de alcance do princípio da humanidade, podemos inicialmente apontar os fundamentos da República Federativa do Brasil, como disposto no artigo 1º, inciso 3º da CF, que diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, bem como os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Para aqueles que gostam de anagramas, para provas, a gente lembra do anagrama Soci-Di-Va-Plu. E conforme podemos observar, tanto a expressão Estado Democrático de Direito como a expressão dignidade da pessoa humana fazem menção ao princípio da humanidade. Ainda em relação ao objeto, podemos citar as proibições da Constituição Federal, nos termos do artigo 5º, inciso 47 da CF, que fala que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento ou cruéis. Portanto, a proibição dessas penas reforça a dignidade da pessoa humana. No entanto, conforme foi lido no artigo, existem algumas exceções a essas proibições, como no caso da pena de morte, que é excetuada em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19 da CF. E esse inciso está dentro do rol das competências privativas do presidente da República, que é declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional
ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Lembrando que, no caso de pena de morte, deverá respeitar os ditames dos artigos 55 a 57 do CPM, que é o Código Penal Militar, que fala que as penas principais são morte e que a pena de morte será executada por fuzilamento. E ainda que a sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que passe em julgado ao presidente da República e não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. E se a pena é imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente executada, quando o exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. É lógico que a pena de morte está relacionada aqui a situações extremas. No entanto, existem várias questões que perguntam se o Brasil tem ou não pena de morte. E tem. Importante ainda apontar que alguns doutrinadores caracterizam a pena de caráter perpétuo e a de banimento como uma espécie de pena de morte que se prolonga no tempo, por conta das suas consequências. Em relação ao crime de banimento, ele se assemelha à negação da nacionalidade, que nos termos do artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948, é proibido. E ele fala: todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. E ainda, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Observe que o artigo diz respeito a ser arbitrariamente privado. E veremos mais adiante que existem penas bem próximas do banimento, mas que não são arbitrárias. Ainda com relação à proibição de trabalhos forçados, precisamos lembrar que isso não abarca o trabalho na prisão, nos termos do artigo 39, inciso 5º da LEP, que é a Lei de Execuções Penais, quando diz que constitui deveres do condenado a execução do trabalho e das tarefas e das ordens recebidas, ou mesmo aos trabalhos civis, que conforme a própria Lei de Execuções Penais determinam a possibilidade de regime aberto, nos termos do artigo 114 da Lei de Execuções, quando afirma que somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente, ou mesmo para a remissão da sua pena, nos termos do artigo 126 da Lei de Execuções Penais, que afirma que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por seu trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena. Portanto, embora o trabalho não seja forçado, nesses casos, no caso, por exemplo, da prisão, ele deverá ser realizado. E no caso do trabalho civil, ele deverá ser ou apresentado como possibilidade, ou mesmo poderá ser realizado para a remissão da sua pena. Por fim, em relação ao objeto, precisamos apontar ainda o artigo 5º, inciso 49 da CF, que afirma claramente que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Portanto, a proibição da pena cruel tem justamente base nesse artigo constitucional que diz respeito à integridade física e moral do preso. Lembrando que, enquanto custodiado, a responsabilidade do preso é do Estado e deve esse dirimir por sua integridade física ou moral. E aqui cabe mais uma vez apontar que os princípios existem não para que o preso tenha uma vida de benesse na sociedade, mas justamente para impedir que tanto o Estado como a sociedade cometa excessos em relação à punição do ser humano. Por óbvio, eu não estou dizendo aqui, e acredito que nem a Constituição esteja dizendo, que um preso deve ter mais regalias do que um trabalhador. E nesse particular, nós precisamos entender que existem circunstâncias bem díspares na nossa sociedade, em que existem presos que têm mais regalias do que um trabalhador e existem presos que são tratados como animais. Obviamente que a relação
de benesses desses presos está intimamente relacionada ao dinheiro que eles têm. E isso, com certeza, não deve ser aceito pela sociedade, pois na prisão todos devem ser tratados como iguais, sejam eles presidentes, governadores, prefeitos, membros do legislativo, bem como traficantes de drogas, estupradores, assassinos e tantos outros adjetivos que podemos colocar nesse rol de reeducandos.